Retenção na fonte. Vamos abordar aqui as seguintes retenções: ISS, IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL, também conhecido como CSRF. O que será abordado neste vídeo e também no e-book que eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo. Primeiro, o que é retenção na fonte? Segundo, ISS, Imposto sobre Serviço. Terceiro, IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Quarto, CSRF, PIS, COFINS e CSLL. Quinto, INSS, Contribuição Previdenciária. E sexto, a conclusão e visão geral aí do que aprenderemos no decorrer dessas aulas. O que é retenção na fonte? Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que é retenção na fonte. Normalmente, a empresa que presta o serviço para a empresa que contratou é quem faz o recolhimento, no caso o pagamento, dos impostos. Porém, em determinadas situações e serviços, quem contrata o serviço, o tomador, se torna o responsável por fazer este recolhimento, no caso o pagamento. O valor que será recolhido de imposto pelo tomador será abatido do valor a ser pago ao prestador pelo serviço, ocorrendo assim a retenção do imposto pelo tomador. Os impostos que sofrem esta retenção na hora do pagamento são ISS, IRRF, CSRF e o INSS. Exemplo: a empresa Severino Faz Tudo Ltda presta um serviço de limpeza para a empresa Pão de Queijo Ltda, cobrando o valor de R$ 500 pelo serviço. Porém, de acordo com a lei complementar, explicaremos mais à frente, o ISS deve ser recolhido pelo tomador, no caso, a empresa Pão de Queijo Ltda. A porcentagem neste exemplo será de 2%, ou seja, R$ 10, que é R$ 500 vezes 2%. Então, quando a empresa Pão de Queijo Ltda for realizar o pagamento pelo serviço, o mesmo realizará o desconto dos R$ 10, pagando R$ 490 para a empresa Severino Faz Tudo Ltda, que por sua vez ficará isento de efetuar o recolhimento do ISS. No gráfico abaixo, nós podemos ver que a primeira ocorrência que acontece é o prestador, ele presta serviço de limpeza com o código 7.10, cobrando o valor de R$ 500. No segundo passo, segundo momento, o tomador, ele retém R$ 10 de ISS. E, no terceiro passo, ele paga ao prestador R$ 490. O tomador fez a retenção de R$ 10, referente ao ISS, e pagou ao prestador R$ 490, e não os R$ 500. ISS, Imposto sobre Serviços. Para entendermos melhor como que funciona a retenção do ISS, nós precisamos primeiro entender quais são as leis e decretos que regularizam e ditam as regras para esta retenção. A lei que dita as regras sobre a incidência do ISS é a Lei Complementar 116 de 2003. A mesma é considerada a base legal, lei-mãe, do ISS. Nela constam os serviços que devem ser tributados pelo ISS, bem como as responsabilidades pelo recolhimento e pagamento do imposto. Vamos utilizar a mesma como base para nos aprofundarmos mais sobre a retenção do ISS. Porém, cabe mencionar que os municípios possuem suas próprias leis e decretos, que foram criados e desenvolvidos com base na Lei Complementar 116 de 2003. No entanto, as mesmas seguem a mesma linha de raciocínio, nas quais faremos menção no decorrer do nosso aprendizado. Uma das primeiras coisas que é fundamental entendermos são os serviços que são tributados pelo ISS. No final da Lei Complementar 116 de 2003, fica localizada uma listagem completa dos códigos e serviços que incidem o ISS, ou seja, estes serviços sofrerão ou não a retenção do ISS.
Observação: alguns municípios possuem códigos internos para os serviços, como, por exemplo, o município de São Paulo. Porém, possuem a correlação com os códigos da Lei Complementar 116 de 2003. Veja que a figura ao lado mostra uma breve listagem dos códigos de serviços. Então, o código da lei complementar, que é a lei-mãe, ela é definido com as numerações de 1.01, 1.02, 7.01, 7.10 e assim sucessivamente. Esses são os códigos que você normalmente vai utilizar e vai identificar aí nos seus documentos fiscais. Porém, como já mencionei, alguns municípios possuem um código diferente, né, um código interno do próprio município. Mas a gente consegue fazer uma correlação com qual é o código que ele está se referindo aqui na Lei Complementar 116. Agora que já entendemos quais são as leis e decretos que regularizam e regulamentam o ISS, e também entendemos quais são os códigos e onde podemos localizá-los, nós vamos agora tratar das alíquotas. As porcentagens de ISS podem variar entre 2% até 5%. Os municípios definem qual a porcentagem que será praticada em seu território através das leis e decretos municipais, de acordo com o serviço prestado. Esta porcentagem não pode ser inferior a 2% e nem superior a 5%. Aqui entra a questão que havíamos mencionado anteriormente. Está lembrado? Que os municípios possuem suas próprias leis e decretos. Exemplo: serviço de limpeza, se prestado no município de Porto Alegre, ele será tributado a 2,50%, 2,5%. Se o mesmo serviço for prestado em São Paulo, ele será tributado a 2%. E qual é o vencimento dessas retenções de ISS? Quando que eu tenho que fazer o pagamento? Qual é o prazo? Quando que vence? O vencimento do ISS varia de município para município, devendo verificar a legislação e prazos do município que estiver fazendo a retenção. Exemplo: São Paulo, o vencimento é no dia 10 do mês seguinte ao da prestação do serviço. Já em Brasília, o vencimento é dia 1 do mês seguinte, porém pode ser pago até o dia 20. Observação: caso o vencimento seja em dia não útil, normalmente o prazo para recolhimento é postergado para o próximo dia útil. Exemplo: vencimento dia 10, porém cai um domingo. Neste caso, o pagamento pode ser realizado no dia 11, segunda-feira, pois é o próximo dia útil. Agora que já sabemos o que é retenção de imposto, qual base legal, códigos de serviços, alíquotas e vencimento, vamos entender quando ocorre o fato gerador. Quando haverá a retenção do ISS? O ISS, em via de regra, deve ser recolhido pelo prestador do serviço. Porém, em algumas situações, essa responsabilidade será atribuída ao tomador do serviço. Abaixo, vamos citar aqui 3 tópicos de quais são as situações que ocorrerá a retenção do ISS. Quando o prestador e tomador estiverem em municípios diferentes e for prestado qualquer serviço da lista de serviços da Lei 116, que nós já vimos, com exceção dos listados no artigo 3º. Deve-se verificar se o município do tomador exige algum cadastro para prestadores de fora do município, popularmente chamado de CEPOM. Vamos dar um exemplo para facilitar a compreensão. A empresa A, localizada em Santos, presta um serviço de consultoria, serviço 17.01, consultoria, que não está listado no artigo 3º da Lei Complementar 116, mas ela está listada na lista que fica no final da Lei Complementar 116. Para a empresa B, localizada em São Paulo, ou seja, a empresa de Santos prestou um serviço para a empresa localizada em São Paulo. E em São Paulo, os prestadores de fora do município precisam efetuar o cadastro no CEPOM. Caso não tenha este cadastro, a empresa que contratou o serviço
fica responsável, a empresa que contratou o serviço fica responsável por efetuar a retenção do ISS para o município de São Paulo. Observação: se o prestador for optante pelo Simples Nacional, deverá ser considerado para a retenção do ISS a alíquota informada no documento fiscal. Caso mesmo não informe a alíquota, a retenção deve ser realizada considerando a alíquota máxima, ou seja, 5%. Segundo tópico, situação que pode ocorrer aí a responsabilidade transferida ao tomador, nos casos em que o prestador e tomador forem do mesmo município e, e for prestado qualquer serviço, deve-se verificar se o município que estão não exige a particularidade onde se é atribuída ao tomador a responsabilidade solidária pelo seu recolhimento. Exemplo, no município de Bauru, tá? Caso o prestador e tomador sejam de Bauru, a responsabilidade pelo recolhimento do ISS será do tomador, conforme a Instrução Normativa 26 de 2010. Observação: não são todos os municípios que possuem a responsabilidade solidária, então deve-se verificar nas legislações de cada município. Em alguns municípios, a responsabilidade solidária pela retenção está condicionada a determinadas condições, como, por exemplo, o município de Taubaté apenas haverá a responsabilidade solidária se prestador e tomador forem de Taubaté e o preço do serviço for superior a R$ 600. Caso o serviço seja menor que este valor, o responsável pelo recolhimento será o prestador de serviço, conforme artigo 8º da Lei Complementar 108 de 2003. Então percebam que deve-se sempre fazer uma verificação na legislação de cada município, tá? Nessas questões de responsabilidade solidária. E o terceiro caso em que ocorrerá retenção na fonte pelo tomador é quando o prestador realizar um serviço prestado que esteja listado no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. Abaixo, eu vou deixar aqui um exemplo, um print aqui do artigo 3º. O ISS será devido ao município onde será realizado o serviço, comumente conhecido como local da prestação. Ou seja, se o serviço for prestado no município do tomador, o mesmo ficará responsável pelo recolhimento. Muitas pessoas se confundem no artigo 3º, pois pensam que pelo fato do serviço prestado estar nesta lista, automaticamente a retenção é por conta do tomador, porém precisam se atentar ao local da prestação do serviço. Abaixo, tabela para facilitar a compreensão, deixando mais didático o que consta no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. Exemplos. No exemplo A, o prestador ele é de São Paulo, o tomador ele é de Campinas. Porém, o local da prestação do serviço foi em São Paulo. Então, a responsabilidade pelo recolhimento não será do tomador, porque o serviço que ele prestou está listado no artigo 3º. Não, ele será do prestador, pois quem está em São Paulo é o prestador. No exemplo B, nós temos um prestador de São Paulo, o tomador de Campinas, porém o local da prestação do serviço foi em Campinas. Logo, o responsável pelo recolhimento será o tomador. O exemplo C, temos um prestador que está em São Paulo, tomador em São Paulo e o local da prestação em Campinas. Normalmente, tá, aqui é interessante você analisar a legislação de Campinas, né, o que ela fala sobre a situação em que o prestador e tomador não estão localizados no município onde está sendo realizado o serviço, tá bom? Então você tem que verificar a legislação de Campinas, o que ela está dizendo, mas comumente, normalmente, é realizada a retenção pelo tomador. Um exemplo prático para compreendermos aí essa questão da responsabilidade e quando que ocorre essa retenção. Estou usando aqui o mesmo exemplo utilizado aí para explicar o conceito de retenção, tá bom? A empresa Severino faz tudo, presta um serviço de limpeza. Esse serviço de limpeza consta lá no artigo 3º da Lei Complementar 116 para a empresa Pão de Queijo.
cobrando o valor de R$ 500 pelo serviço. Porém, de acordo com a lei complementar, o ISS deve ser recolhido pelo tomador, no caso, a empresa Pão de Queijo. A porcentagem neste exemplo será de 2%, ou seja, R$ 10. Então, quando a empresa Pão de Queijo for realizar o pagamento pelo serviço, o mesmo realizará o desconto dos R$ 10, pagando R$ 490 para a empresa Severino Faz Tudo, que por sua vez ficará isento de efetuar o recolhimento do ISS. Então, na imagem aqui, na figura, nós podemos ter uma visão mais didática de como que ocorre esta operação, tá bom? Então, nós vemos aqui que a empresa Severino Faz Tudo, que está estabelecida em Santos, né? Ela presta um serviço de limpeza no código 7.10, cobrando o valor de R$ 500 para o tomador Pão de Queijo, que está estabelecido em São Paulo, tá? Então, um ponto interessante aqui é que a alíquota do ISS para esse serviço que foi prestado de limpeza é de 4%. Porém, no município de São Paulo, a alíquota de ISS é de 2%, tá bom? Então, na figura aqui abaixo, para deixar mais didático aqui para vocês, é, nós temos aqui o prestador, Severino Faz Tudo, que está estabelecido em Santos. Ele presta um serviço de limpeza, no código 7.10, cobrando o valor de R$ 500 do tomador Pão de Queijo. Esse serviço de limpeza, 7.10, ele está no artigo 3º, ou seja, nós vamos analisar qual foi o local da prestação do serviço, que no caso aqui foi em São Paulo. Ele saiu de Santos e foi até o tomador, no local do tomador, e realizou esse serviço de limpeza. Então, o tomador, Pão de Queijo, ele efetuará a retenção de R$ 10 de ISS, que é a alíquota de 2% em São Paulo. Embora a alíquota em Santos seja de 4%, será retido a alíquota de 2%, pois o recolhimento será realizado para São Paulo. Por fim, o tomador ele realiza o pagamento apenas de R$ 490, abatendo aí dos R$ 500 esses 10 que foram recolhidos para a prefeitura.